Tanto que o Lula tem uma necessidade urgente, mas, na minha opinião, essa é urgente, de nomear um novo procurador. Porque a Eliseta, ela, mesmo sendo interina, ela tem restabelecido a ordem lavajatista da Procuradoria. E isso vai dar um problema muito sério para o próximo procurador. É terrível. O que ela fez? Nós já tínhamos divulgado, até com antecipado a notícia, né? Foi exclusivo a nomeação dela, a troca dela na 5ª Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, que é a que cuida hoje dos acordos de leniência, os mais importantes, de casos de corrupção. Então, ali estava como coordenador um procurador que tinha uma certa independência. Não, ele tinha uma independência, não era lavajatista, foi nomeado pelo Aras, é preciso dizer, o Albo, e ele foi trocado por um outro lavajatista, e é uma pessoa que tem ligações até com o governo do Temer na época. Ele foi pego numa escuta telefônica, passando informação, influindo na formação do novo governo antes mesmo da Dilma, do golpe contra a Dilma. Então, agora, ela nomeou, a Eliseta nomeou, né, esse outro coordenador, que é o Alexandre Camanho de Assis. Então, hoje você tem a Eliseta, ela nomeou, ela trocou o representante do Ministério Público Federal no Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, que vai julgar, que está investigando, na verdade, vai acabar julgando, a Gabriela Hard, o desembargador do TRF4, o Sérgio Moro. Ele não será julgado, mas ele está sendo investigado. E aquilo que for apurado lá depois vai para a PGR. O que vai para a PGR para ele ser senador e poderá até ser denunciado criminalmente. E hoje a Eliseta, que é lavajatista até a medula, ela tem feito essas alterações. Então o que acontece? O Lula, eu sei que nessa área do sistema de justiça, é preciso dizer, ele é orientado, claro que a decisão é sempre dele, mas a orientação dele é do Ministério da Justiça. Então está faltando alguém para dizer para o Lula que as consequências da presença, da permanência da Eliseta na PGR, ela vai trazer problemas muito sérios, porque para ela trocar o coordenador da 5ª Câmara, ela nomeou novos integrantes, e esses integrantes têm mandato de 2 anos, o que significa que depois, quando o próximo PGR entrar, ele vai ter uma dificuldade grande, porque ele vai ter que remover essas pessoas, e essas pessoas já têm mandato de 2 anos. Então, essa demora tem implicado no fortalecimento do lavajatismo. Então, o artigo foi para mostrar justamente as mudanças que ela já fez e para alertar que não é possível demorar, porque isso está favorecendo uma ordem, como eu disse, lavajatista, que tanto prejuízo trouxe ao país. E já está produzindo estragos a presença ali da Eliseta. Então, eu acho que o Ministério da Justiça, o próprio Lula, tem que vamos dizer assim, ele tem que escolher um nome, tá? Havia um movimento muito forte para que o Aras continuasse. Esse movimento tinha o apoio até do Dias Toffoli, de advogados importantes, inclusive de advogados que atuam em prerrogativas. Então, que houvesse a manutenção do Aras. Mas, politicamente, não era possível. O Lula não queria manter o Aras e nem quer. E também outros nomes que foram apresentados a ele, nenhum agradou o Lula. E eu vou dizer aqui, particularmente, que eu não sei se o Lula gostaria de que fosse criada alguma condição política para que o próximo PGR fosse o Eugênio Aragão. Isso é uma opinião minha, tá? O Eugênio Aragão não fala sobre isso, mas eu entendo que seria o nome ideal neste momento para enfrentar essas pessoas. O Eugênio Aragão, ele é aposentado, então poderia criar algum tipo de resistência. Porém, já houve outro aposentado que foi o Procurador-Geral. Foi o primeiro, na época da Constituição, dessa nova Constituição, que foi o Sepúlveda Pertence. O Sepúlveda tinha sido aposentado pela ditadura, mas mesmo aposentado era da carreira do Ministério Público, porque aposentado também era da carreira do Ministério Público, e isso é um critério para nomeação do PGR. Então, eu acho que seria o nome ideal para poder enfrentar essas pessoas hoje que estão lá no Ministério Público e que causam estragos e que têm esse compromisso que não é com um projeto de país, é um compromisso com a corporação, com os poderes dos procuradores, e precisam ser enfrentados. Então, eu já tinha falado aqui que a nomeação do próprio PGR talvez seja a decisão mais importante do Lula nesse mandato. Tá? Mais importante, porque isso vai, dependendo do nome, você vai promover uma mudança estrutural no Ministério Público e também, do ponto de vista até legal, né, mas daí tem que passar pelo Congresso, para que o próprio Ministério Público retome o caminho da institucionalidade e não se avance nesse caminho, que é o caminho lavajatista, de se tornar um núcleo de poder à parte, como se fosse um quarto poder. Não existe quarto poder, que você distorce tudo. Mas hoje se comporta assim. O Lava Jato mostrou que tem um compromisso com eles próprios, com o poder deles. Então, acho que podem...
numa administração municipal de uma cidade pequena, um promotor, até o caso do presidente da República. Acham que podem interferir de maneira, eu digo, negativa, porque não foram eleitos para isso, na implementação de políticas públicas. Então, já causou muitos danos ao país, então é preciso que haja essa nomeação o mais rapidamente possível. Eu sei que existe essa pressão sobre o Lula não é uma pessoa que decide sob pressão, não decide mesmo. O Lula tem uma frase que ele fala até para assessores: não tome nenhuma decisão com 40 graus de febre. Tá? Ele fala isso, essa é uma expressão dele, tá? Para não deixa passar a febre. Aí você vai tomar a decisão, mas 40 graus de febre você não toma a decisão. E agora, o que está ocorrendo é que é preciso, então, que ele se informe com as pessoas, procure com o próprio Senado, senadores que fazem parte da base de apoio dele, e até com aqueles que não fazem parte da base de apoio, mas têm responsabilidade com o país, não seja um extremista, converse com eles e faça essa nomeação o mais rápido possível, porque esse procurador terá um mandato de 2 anos, né, o próximo procurador, depois, aliás, vai ser menos, né, porque o mandato já teria começado em setembro. Agora, a Eliseta interina, ela já vai comer no mandato do próximo procurador. E depois, esse procurador pode ser reconduzido, uma outra pessoa pode entrar. Acho que ele já tomou uma decisão muito importante, o Lula, que foi não atender a lista tríplice da Procuradoria. E ele próprio é que inaugurou essa tradição. Aproveitar, nomear sempre o primeiro da lista. Foi o que ele fez e nós vimos no que deu. Nós vimos no que deu. Foi o golpe de 2016, teve a influência desse papel político negativo do Ministério Público sobre o país. Nós sabemos que a própria prisão do Lula, claro, evidentemente que teve, e outras medidas que o Ministério Público tomou, que foi para desestabilizar o poder do Brasil. Então, é uma área muito importante, a Eliseta precisa sair o quanto antes, porque está prejudicando, na minha visão, o próprio Ministério Público Federal. Joaquim, uma dúvida técnica aqui. A PGR interina tem os plenos poderes de um PGR definitivo? Tem. Se ela quiser, ela pode até denunciar o Lula, entendeu? Tá? Ela pode, claro que isso tem que ter fato determinado, tá? Isso vai para o Supremo, etc. Mas é claro, não tem esse vazio institucional. Ela está lá porque ela era vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público, o presidente era o Aras. Com o fim do mandato de presidente, do Aras de procurador, ele deixa de ser o presidente, ele deixa de ser o procurador-geral, deixa de ser o presidente. Como ele não foi reconduzido, ele não pode permanecer. Aí, quem fica no lugar dele interinamente é a presidente interina do Conselho Superior do Ministério Público, que era a vice, que era a Eliseta, que é lavajatista até a medula. Totalmente lavajatista. Totalmente. Tá? Hoje a Lava Jato está se fortalecendo, ela nunca acabou, viu? O Aras tomou algumas medidas que foram importantes para tirar o poder desse grupo, mas a Lava Jato continua. Em Curitiba, eles derrubaram o Apio.